Estamos começando mais uma aula de programação em Python e hoje a gente vai trabalhar com um tópico de estruturas condicionais. O que são estruturas condicionais, o que são as condições e como a gente aplica ela. A gente vai ver alguns exemplos da nossa vida real que fica mais fácil de vocês abstraírem isso para dentro da programação. Começando assim com uma breve introdução, há situações na nossa vida que precisamos escolher qual caminho seguir entre diferentes opções que temos. Isso não se difere na programação. Em alguns casos, surge a necessidade de bifurcações em nosso programa. Dependendo da escolha realizada, um bloco de código será executado e o outro não. Isso é o que chamamos de condição. Então, vocês perceberam que dentro de um bloco, assim como na nossa vida, a gente tem escolhas. E para essa escolha a gente tem uma bifurcação. A gente pode escolher entre uma, duas ou várias opções. E a gente tem que fazer essa escolha, né? A gente realiza uma escolha e dependendo da escolha ela vai gerar um resultado diferente. Ou pode ser um resultado igual, mas o processo que a gente realizou para fazer essa escolha é diferente. Basicamente isso que uma condição trata. Essas condições possuem uma estrutura básica que garante seu funcionamento. Então, vamos trabalhar aqui com um exemplo. Se uma pessoa está em uma rua A, então vejamos que eu sou a pessoa, eu estou aqui, sentado na rua A. Eu preciso chegar na rua B. Mas para tal, ela possui dois caminhos, o caminho E e o caminho D. Então aqui temos o caminho E, aqui temos o caminho D. Dependendo do caminho escolhido, a quantidade de passos, o tempo percorrido, os obstáculos que podem surgir, tornam caminhos diferentes um do outro. Então, beleza, estou aqui sentado, eu quero chegar na rua B, que é do outro lado da tela, e eu tenho dois caminhos, caminho E, caminho D. Se eu seguir pelo caminho D, eu vou fazer um percurso, se seguir pelo caminho D, eu vou fazer outro percurso. Se for claro para vocês, são percursos iguais, apesar de chegarem sempre no mesmo objetivo, a intenção é chegar na rua B, mas não são caminhos iguais. Então, a quantidade de passos que eu vou dar por esse caminho e por esse são diferentes. As pessoas que eu vou encontrar indo por esse caminho e indo por esse são diferentes. As ruas, as casas, as pessoas que eu vou encontrar, elas são diferentes dos dois caminhos. Então, vocês percebem que o processo ele é diferente dependendo do caminho que você escolhe. Mas, às vezes, nem sempre, às vezes você quer chegar naquele fim que é o mesmo fim, dependendo do caminho que você segue. Aqui podemos ver esse exemplo na prática. Aqui você tem a pessoa, a rua A, que é onde ela está parada. Aqui no final você vê a rua B, o caminho E e o caminho D. Esse bloco de códigos aqui, ele expressa se ele for pelo caminho E e esse pelo caminho D. Vocês já estão percebendo que a quantidade de passos, né, é bem maior. Por que eu usei a conotação esquerda, siga e direita? Para simplificar nosso exemplo. Um ser humano pode fazer inúmeras outras coisas, mas eu escolhi apenas ela virar para a esquerda, virar para a direita e seguir. Apenas isso. Então vamos lá. Estou aqui sentado, resolvi ir pelo caminho E para chegar na rua B. Eu vou começar, se eu estou de frente e os caminhos existem para mim esquerda e direita respectivamente, se eu quiser ir para o caminho E eu tenho que virar para a esquerda, né? É o que eu tenho que fazer, então eu viro para a esquerda. Ah, professor, mas por que o senhor colocou pedestre ponto esquerda entre parênteses? O que significa isso? Essa é a denominação que a gente dá para quando a gente for trabalhar com métodos dentro da programação. Então se acostume, pedestre é a representação da pessoa, ponto esquerda, que é a instrução que ela está realizando, e entre parênteses, e isso é um método. Então eu estou indo para a esquerda, virei para a esquerda, segui. Aí eu segui, não consegui mais passar, então eu tenho que virar para a direita. Eu viro para a direita e sigo. Sigo até o final da linha. Até o finalzinho. Não consigo mais passar. Então, viro para a direita novamente. Aí eu sigo de novo. Não consigo mais passar. Viro para a esquerda. E aí eu sigo e chego na rua B. Não, professor, eu não quero ir pelo caminho E. Quero ir pelo caminho D. Tudo bem, então vamos lá.
Estou de frente de novo na rua A, quero ir pelo caminho D. O caminho D está para onde? Minha direita. Então eu viro para a direita e vou pelo caminho D. Então pelo caminho D eu tenho que primeiro fazer o quê? Virar para a direita, né? Tá aqui. Virei para a direita, seguir. Segui, cheguei aqui no final, eu não consigo mais passar. O que eu tenho que fazer? Virar para a esquerda. Terceiro passo. Virei para a esquerda, seguir. Aí cheguei aqui no final, mais uma curva. Tenho que dobrar para onde? Esquerda. Viro para a esquerda e sigo. Cheguei aqui, mais uma curva. Vocês estão percebendo, né? O caminho D tem mais curvas que o caminho E, já é uma diferença. Estou aqui no caminho, no final da terceira curva. E aí eu viro para onde? Viro para a direita. Sigo. Segui de novo, mais uma curva. Viro para a esquerda e sigo novamente. Cheguei aqui no final, viro para a direita e sigo. Chego no caminho B. Bom, vocês perceberam que eu consegui chegar na rua B, dependendo Bom, vocês viram que eu consegui chegar no caminho que eu queria, que era a rua B, independentemente do caminho que eu peguei. Se eu seguir pelo caminho E, se eu seguir pelo caminho D. O que vocês percebem de diferença? Principalmente aqui, nesse bloco, os números de instruções, né, que eu precisei seguir e realizar. Pelo caminho E foi bem menor do que pelo caminho D. Então, isso, se vocês trazerem para aquele exemplo que eu mostrei, fosse uma pessoa, você, seguindo por dois caminhos, você vê que vocês iam se deparar com muitas coisas diferentes. E talvez a quantidade de passos, a quantidade de curvas, a quantidade de curvas que vocês iam realizar para chegar naquele determinado lugar seria menor para um lado, menor para o outro. Seria mais fácil para chegar para um lado, mais fácil para chegar para o outro. Então, basicamente, é assim que se trabalha uma estrutura condicional. Como podemos ver, a condição C é usada para caso ele tome uma direção X e se o mesmo opta pelo outro caminho, então se não entra em cena. Vocês entenderam que a estrutura condicional base é C, eu realizo aquele código, eu faço isso, se não, eu faço aquilo. Se não são as estruturas condicionais que trabalhamos traduzida para o português. Se viemos jogar isso para a linguagem da programação, se vira if, que em inglês significa assim, e se não vira else, que é a sua tradução para inglês. Então, na linguagem Python, se não são representados por if e else. Algumas vezes, uma outra condição intermediária entra em cena, que é a chamada elif, ou elif, dependendo de como você queira pronunciar. A gente vai ver como se aplica todas essas condições. Então, aqui nós temos uma representação, a representação em português, de se você realiza essa Bom, aqui temos uma representação em português e representação em Python. Aqui nós temos os blocos, que é um bloco de instruções. Então, como a gente representa isso? Se eu estou realizando tal instrução, parece virar para a esquerda, e esse bloco for verdadeiro, eu executo esse comando. Se ele não for verdadeiro, se não, é uma informação falsa e executo se não. Como eu jogaria isso para Python? If pedestre, ponto esquerda, entre parênteses, 2 pontos. 2 pontos porque dentro de Python você tem que colocar os 2 pontos, senão o código não funciona. Provavelmente você vai esquecer, enquanto você estiver inicializando, se você for um usuário novo dentro da linguagem, você vai esquecer de colocar os 2 pontos, é algo comum, a gente sempre esquece, mas você vai pegando isso com a prática. Você coloca os 2 pontos, aí o bloco true. True em inglês é verdade, verdadeiro. Então, aquele bloco for verdade, você executa o bloco true. Else, 2 pontos, não esqueçam os 2 pontos, por favor.
ele vai realizar o bloco false, que é falso em inglês. Então vocês perceberam, né? Bloco de verdadeiros, blocos falsos, true, false, if else. É uma coisa comum nas linguagens. Elas trabalham assim. Mas vocês precisam entender uma coisinha antes de passarmos para a continuação das condições. Antes de passarmos para as condições e para a aplicação delas, nós temos que entender uma coisa, que são as expressões relacionais, que são os operadores relacionais. O que são operadores relacionais? Uma condição na linguagem Python é definida como uma expressão que pode ser verdadeira ou falsa, que eu expliquei no slide anterior. Esse tipo de expressão dá-se o nome de expressão relacional ou comparação. Por exemplo, 3 menos 2 é uma expressão relacional que possui valor verdadeiro. 3 é menor que 2? Não é? Então é uma expressão verdadeira. Por outro lado, 4 é menor que 1. É uma expressão que possui valor falso. 4 é menor que 1? Nesse universo, nessa nossa vida atual, sim. Talvez no mundo alternativo, 4 seja maior que 1. Mas aqui no nosso universo, não. 4 é menor que 1, então é uma expressão falsa. Então aqui a gente tem a tabela de operadores relacionais. Se vocês digitarem esses operadores, vocês fazem atribuições dentro do Python. Atribuições de variável, você atribui um valor para ela. Então, vamos começar aqui. O igual a são dois iguais juntos. Igual mais um igual é igual a. O sinal de exclamação mais um igual é diferente, expressa a diferença. O sinal de maior que igual é maior ou igual. O sinal de maior é maior que. O sinal de menor é menor que. E menor ou igual é maior ou igual. E sinal de menor, que é menor ou igual, representa menor ou igual. Bom, entendidas as condições das expressões relacionais, vamos dar continuidade para a aula. Aqui temos nosso primeiro exemplo. Eu escrevo lá no nosso programinha em Python, if soma é maior que 0, 2 pontos. Então eu coloco print maior que 0. Então se a variável soma for maior que 0, eu escrevo na tela que ela é maior que 0. Se não, else, o print é menor que 0. Então, um programinha bem básico, um exercício simples, fácil de entender. Se eu escrevo uma variável for maior que 0, eu imprimo maior que 0. Se não, é menor que 0. Simples, sem complicação. Escrevam aí no computador de vocês, escrevam no PyCharm ou qualquer editor que vocês estejam usando de Python. Testem, vejam se rodam. Um programinha bem simples. Aqui agora nós temos o exemplo 2. Eu tenho a variável tempo, ponto de igual, eu digo que ela é int, entre parênteses input, qual a sua idade. Então, do tipo int, inteiro, input qual a sua idade. Então, entra a primeira condição, if, se tempo for menor ou igual a 15, 2 pontos, não esqueçamos dos 2 pontos, hein? Print novinha, uma brincadeira que eu escrevi aqui com vocês. Ou seja, se ele tiver menor ou igual a 15, que é 15 anos, estamos trabalhando com idade, então ele vai imprimir na tela a palavra novinha. Se não, se eu imprimo na tela flor da idade, ou seja, ele é maior que 15. Mas quanto maior que 15? Isso depende do número que você colocar lá. Ele vai dizer que é a flor da idade. Menor que 15, novinho. Acima de 15, flor da idade. E eu escrevo no final um print fim. Vou dizer que o programa terminou.
Bom, agora vamos trabalhar com a condição if ou elif. Essa condição é a junção entre if e else utilizada entre um e outro, onde o else só será executado caso o elif seja uma condição verdadeira. Então, dentro do nosso código, dentro daquela formatação que temos de uma condição, o elif ele nunca vai depois do else, ele vai sempre antes entre o if e o else. E ele é uma condição intermediária. Se você pensar que se eu tiver uma condição apenas com if, é uma condição simples. Se eu tiver uma condição if, else, é uma condição composta. Se eu tiver uma condição com if, else, elif, é uma condição aninhada que nós chamamos. Então, ela é uma condição intermediária, vai sempre entre um e outro e só é executada caso ela seja verdadeira. O else só é executado se o elif for verdadeiro. Podemos utilizar quantos elif quisermos, podendo conter apenas um else no mesmo bloco de código. Então, outra regrinha. A gente, depois do if, pode ter vários elif com várias outras condições para ir testando se aquela condição é verdadeira ou não. Mas no final, a gente só pode ter um else, a gente não pode ter mais de um. A gente sempre vai no final, então a gente vai ver um exemplo para vocês entenderem na prática como isso funciona. Aqui eu tenho um exemplo. Eu tenho uma tabela. Aqui na tabela, idade e categoria. Se a idade for de 0 a 1, a pessoa é considerada um recém-nascido. Se a idade dela for de 2 a 12 anos, ela é uma criança. Se ela tiver idade entre 13 e 18, é um adolescente. De 19 a 60, é considerado um adulto. De 60 a 80 é um idoso, e maior que 80 é um longevo, que a gente chama, uma pessoa maior de 80 anos. Então vamos mostrar aqui o código. Prestem bem atenção como esse código está estruturado. Aqui eu tenho uma variável a, ela é igual a input. Temos uma variável a que é igual a input. E a gente coloca aqui dentro, entre aspas e parênteses, digite a idade da pessoa, 2 pontos. Idade é igual a int a. Então a gente está dizendo que a idade vai receber a variável a e ela é uma variável inteira. Então, if idade for menor ou igual a 1, é a primeira condição, ele vai printar na tela, ele vai escrever na tela recém-nascido. Então é a pessoa que tem de 0 a 1. Sem números negativos, por favor, hein? Se não, se a idade for menor que 13, é uma criança. Se não, se a idade for menor que 18, é um adolescente. Se não, se a idade for menor que 60, é um adulto. Se não, se a idade for menor que 80, é um idoso. Se não, é um longevo. Então, se ela não tiver menor que 80 anos, se ela tiver e não estivesse enquadrada em nenhuma dessas outras condições, então ela é um longevo. Então, se não, é a última condição, foi a que finalizou. E aí aqui a gente escreve um print e acabou. Então, acabou o programa, acabou a indentação do código. Vocês podem perceber que esse código ele se torna extenso e ele vai andando, né? Ele começa reto e vai inclinando, porque você vai colocando um if, um else, e vai ficando extenso para a direita. Esse fica um código muito longo, muito extenso. Como a gente poderia organizar isso e utilizando um elif? Como seria esse código trabalhando com if ou elif? Para evitar deslocamento excessivo de blocos à direita, como ocorre neste exemplo, é possível usar o comando elif, como se o exemplo ficasse a seguir. Vamos prestar atenção aqui, pessoal. Eu tenho o mesmo comando lá, a variável a é igual a input, digite a idade da pessoa. A idade é inteira, uma variável inteira, a. Então vamos começar. Se a idade for menor ou igual a 1, aí eu printo na tela e escrevo um recém-nascido. Elif. Então, se a idade for menor ou igual a 1, 2 pontos, e eu imprimo na tela recém-nascido.
Elif, se a idade for menor do que 13, criança. Se não, a idade for menor que 18, adolescente. É o if, idade menor que 60, adulto. É o if, idade menor que 80, idoso. E um browser, se não, ele é um longevo. Vocês conseguem prestar atenção que a anotação do código ela ficou reta, não ficou deslocada para a direita, ficou um código muito mais fácil de compreender, um código curto. Em algumas outras linguagens, o elif ou elif, como vocês quiserem pronunciar, eu nunca pronunciei certo isso, vocês vão ver que o elif ele é o else if. Aqui no Python a conotação é a junção das palavras. E aqui no final um print acabou, então ele segue sempre a mesma orientação. Essas foram as instruções de condição básicas, os operadores lógicos básicos também, que vocês poderão entender e ver como ele funciona dentro da linguagem Python. Na próxima aula, e provavelmente aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar uma lista de exercícios para vocês irem praticando e a gente vai resolver no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido como funcionam as condições, como funciona o if, o else, o elif. Se não, vocês vão perceber que com a estrutura condicional o código de vocês vai se tornar mais inteligente, porque ele vai ter uma opção de realizar uma condição, e então ele não vai ficar preso àquela estrutura sequencial. Foi algo que eu citei no início do vídeo. Então isso vai facilitar muito a construção do código de vocês, e vocês vão poder se tornar programadores mais espertos, mais inteligentes, vão conseguir resolver problemas mais complexos. Também espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Tenham um bom dia, boa tarde ou boa noite, e a gente se vê por aqui na próxima aula, hein? Obrigado.